Então vamos lá. O assunto de hoje é motores de passo, é o capítulo 12 do livro de máquinas, tá? Bom, o motor de passo ele serve para poder suprir uma necessidade da indústria que é de posicionamento do eixo do motor em determinadas posições. Tá? Colocar o eixo do motor em determinadas posições. Então, a gente pode pensar em várias aplicações aí, né, dentro da indústria com motor de passo. Né? Quando você precisa rotacionar um motor e deixar ele, por exemplo, a 10 graus, 20 graus, 30 graus em relação ao ponto de origem. Tá? Uma aplicação muito básica aí que a gente tem é nos braços robóticos, né? Os braços robóticos você vai dar coordenadas para ele e para ele atingir um determinado ponto e a garra, por exemplo, a pegar um determinado objeto. Para que isso ocorra, você precisa ter um motor de passo ou um servomotor para que isso ocorra. Agora, quando a gente usa um motor de passo, quando a gente usa um servomotor? Normalmente, os motores de passo eles têm um torque limitado, né? Por causa da construção, a característica do motor deixa ele com um torque limitado. Então, quando você precisa de aplicações onde você precisa de um torque elevado, por exemplo, nos braços robóticos utilizados na indústria, por exemplo, automobilística, onde os braços transportam grandes peças e muito pesadas, aí você precisa de torque no motor, então normalmente você usa um servomotor. Tá? Mas aplicações mais simples, né, como por exemplo um braço robótico de protótipo, ou então um acionamento, né, de uma portinhola num protótipo, ou qualquer coisa desse tipo, você tem aí os motores de passo fazem essa função. Bom, como é que funciona isso basicamente? No servomotor, normalmente você tem uma construção desse tipo. Você tem um rotor, que é um rotor de ímã permanente. Né? Então é um rotor magnetizado, de ímã permanente. E você tem no estator, né, um estator laminado, né, onde você coloca aí, por exemplo, 4 bobinas. E essas 4 bobinas, elas têm um terminal comum, que podem ser ligados todos juntos, né, e o terminal de acionamento da bobina. Bom, como é que funciona? Então imagina o seguinte, se a gente alimentar a bobina aqui chamada de 1 e não alimentar as outras, o rotor vai se alinhar, né? Como a bobina vai se magnetizar e o rotor também é magnetizado, então os polos contrários vão se alinhar, né? vão se atrair e ele vai se alinhar com essa bobina. No segundo instante, se você desligar essa bobina 1 e ligar a bobina 2, esse rotor vai se alinhar com a bobina 2. E assim sequencialmente. Então daria para a gente pensar que um motor de passo, na verdade, é um sistema binário. Né? Então quando você alimenta, né, passou de 0 para 1, você alimentou. Então vamos supor que você coloque lá 5 volts no motor. Né? Esse 1 aqui se representa 5 volts no motor. 5 volts na bobina 1, ela está alimentada. Então ela está em status 1. Aí os outros estão desalimentados, 0. E aí você pode ir sequencialmente, né? Alimenta a bobina 1, depois desliga 1, liga 2, desliga 2, liga 3, e aí vai, então você faz com que o motor dê um giro completo. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui se for exatamente do jeito que está aqui, dá para imaginar que ele vai girar de 45 em 45 graus. Né? Então seria aqui, ó, ele estaria alinhado com a primeira, com a segunda, com a terceira e com a quarta bobina, e ia de 45 em 45. Uma forma de melhorar isso é a gente fazer um meio polo, né? Uma meia volta, aí no caso, que seria você, ao invés de alimentar somente a bobina 1, se você alimentar a bobina 1 e 2, ao invés dele sair e girar 45 graus, ele vai girar metade disso, né? 22 graus e pouco. Né? Então ele estaria aqui no meio. Por quê? Porque aí a composição, quem que geraria o polo aqui seria a bobina 1 e a bobina 2. Então o rotor vai se alinhar no meio do caminho aqui, entre a bobina 1 e a bobina 2. Bom, quanto mais você aumenta a resolução do motor de passo, né, quanto mais você aumenta a resolução,
menor fica os graus que ele pode rodar dentro do 360. Então, se você tiver um motor de grande resolução, como a primeira linha aqui, ó, de 0,72 o passo dele, o ângulo de passo, para dar uma volta completa, ele pode dar 500 passos. Então, repare o seguinte, por que eu preciso de um motor de 500 passos? Quando eu tenho que uma posição simples, então eu não vou usar o motor de 500 passos, posso usar um motor, por exemplo, de 24 passos, né? Onde ele vai caminhar de 15 em 15 graus, tá? Bom, basicamente o funcionamento do motor de passo é assim. Agora, dá para a gente melhorar isso aumentando aí o número de bobinas, né? E aí, consequentemente, você consegue ter uma resolução maior dentro do 360, tá ok? Bom, deixa eu só dar uma olhadinha se alguém perguntou. Não, tá tudo bem. Muito bem, vamos lá. Depois nós temos um motor chamado de motor de relutância variável. Esse motor, a diferença dele, desse motor de passo para o segundo, é o seguinte, é que aqui eu não tenho um núcleo, um rotor magnetizado, né, de ímã permanente. O rotor também é de material ferromagnético, né, de lâminas, só que o que acontece? Ele não é redondinho, cilíndrico, certinho. Ele tem cavidades aí, dentes, né, na verdade. É como se fosse uma engrenagem na circunferência toda. E essa engrenagem, ela vai se alinhando em determinados pontos do estator com os dentes do estator. Então, na verdade, ele tem dentes tanto no rotor quanto no estator. Eu coloquei no mudo um videozinho, deixa eu colocar lá na posição, que dá pra gente ver bem isso. É mesmo? Aqui, ó. Esse desenho deixa a gente ver bem isso, ó. Reparem que tanto o rotor quanto o estator, ele tem dentes, né? Então, o que acontece? Quando os dentes estão perfeitamente alinhados, você tem uma relutância menor. O que é a relutância? A relutância é a dificuldade com que as linhas de campo têm de atravessar um material ferromagnético. Então, como é que eu diminuo a relutância? Melhorando a qualidade do material ferromagnético. Quanto mais ferromagnético for o material, menor a relutância, quer dizer, mais facilidade as linhas de campo magnético atravessam o material. E quanto maior a relutância, mais difícil é. Bom, quando os dentes não estão perfeitamente alinhados, o que vai acontecer? Vai acontecer que você tem uma relutância maior porque você tem ar, né? E o ar, a gente sabe que o ar tem uma relutância maior do que o material ferromagnético. Então o que vai acontecer? Os dentes do rotor sempre vão se alinhar com os dentes do estator que estiverem mais próximos, né? Então, como eles foram colocados, quando normalmente se faz o rotor, por exemplo, sei lá, com 52 dentes, né? E faz o estator com 2 dentes a menos, o que vai acontecer? Você vai ter regiões aonde os dentes do estator vão estar mais alinhados com os dentes do rotor. E aí você pode usar dessa relutância variável e também do mesmo princípio que a gente usou no motor de passo comum, que era de material ferromagnético, de núcleo magnetizado, que é o primeiro exemplo, você pode usar essa composição das duas, né? A relutância, né? De estar alinhado ou não estar alinhado com o dente, e também você magnetizar ou não magnetizar as bobinas no estator para poder colocar o rotor na posição que você quer. Então, esse tipo de motor tem uma resolução muito, muito maior do que o motor de passo simples. Tá? Então, você consegue aí colocar aí o rotor em qualquer posição dentro de 360 graus. Tá? Muito bem. Então, esse aqui é o exemplo de relutância variável. Tá? Relutância variável funciona desse jeito. Aqui é lógico que no desenho aqui está simplificado, né? Tá faltando todas as bobinas aqui, só para poder exemplificar, e também o rotor está só com 4 dentes, né? Na verdade tem muito mais que isso. Bom, e o servomotor? O servomotor, na verdade, é um motor síncrono. Você lembra que quando a gente estudou
as máquinas elétricas, nós tínhamos lá, por exemplo, a máquina elétrica de corrente contínua, tinha as máquinas elétricas que eram síncronas. Por que é síncrona? Síncrono porque você tem, no estator, quando você aplica, por exemplo, corrente alternada, o que acontece? Você, numa máquina trifásica, por exemplo, quando você aplica corrente alternada no estator, você tem um campo girante no estator. Então, como as três fases estão defasadas entre si, então cada uma delas pulsa num instante diferente dentro do ciclo de giro, o que vai ocorrer é o seguinte, é que você tem um campo girante no estator. E esse campo girante no estator, quando a gente tinha um rotor tipo gaiola, ele vai induzir tensão no rotor, né, que também aí acaba criando um campo magnético no rotor, e esse campo magnético tenta acompanhar o campo magnético, né, os polos do rotor tentam acompanhar o giro do campo magnético girante do estator. Bom, mas se ao invés de ter um rotor gaiola, você ter um rotor bobinado, né, ou um rotor de ímãs permanentes, o que vai acontecer? Os norte e sul do rotor vão, na verdade, eles vão grudar no norte e sul gerado pelo estator. E se o norte e sul do estator estão girando, que é um campo girante, ele vai acompanhar junto, sem escorregamento. Então isso vai acontecer com que o motor seja síncrono. Quer dizer, a velocidade de giro do rotor é a mesma velocidade de giro do campo girante do estator. Tá? Então esses motores são chamados de motores síncronos. Bom, o motor síncrono convencional, a gente usa ele quando você quer velocidades constantes. Né? Então, eu preciso que o motor gire, por exemplo, a 150 RPM. Então, eu uso um motor síncrono, né? E ele consegue girar nessa velocidade porque ele não vai perder o sincronismo. Né? Depois que estabeleceu a conexão entre o norte e sul do rotor, o norte e sul do estator, e o campo magnético do estator começa a girar, eles não vão mais descolar, né? A não ser que você coloque um torque muito grande no rotor que faz com que ele perca o sincronismo, mas não vai perder o sincronismo. Agora, se você quiser, além de fazer ele girar numa velocidade constante, você quiser posicioná-lo, então você tem que ajustar o servomotor junto com um outro sistema de controle de posição, né? Que pode ser, na verdade, é como se fosse um motor de passo colocado na ponta do eixo do motor. Então você tem esse desenho, apesar de não parecer muito, não fica muito claro aqui, né? Mas ele funciona assim: se a gente reparar aqui, ó, aqui está o servomotor, é um motor trifásico, repare que está entrando nas três fases aqui. As três fases vão alimentar o rotor, só que você tem também um sensor de posição, né, colocado. E esse sensor de posição nada mais é que um motor de passo. Né? Toda vez que, depois que ele sincronizou, né, com o motor de passo, você sabe exatamente a posição que ele está. Então, nesse tipo de motor, além de você ter uma velocidade constante, um torque alto, você consegue também, através de um controle eletrônico, posicionar o rotor na posição dentro do 360 que você queira, né? E, por exemplo, tem que dar 5.000 voltas e parar, sei lá, 35 graus, você consegue fazer isso. Ele é muito preciso e é o que é usado aí nas aplicações de grande porte. Tá? Então, nada mais é que o servomotor, nada mais é que, na verdade, a junção de um motor síncrono, né, junto com um servomotor, só que esse servomotor ele serve como controle do motor, esse motor de passo serve como controle do servomotor. Tá? Bom, essas são as características dos dois motores que a gente queria apresentar hoje. Tá? Então, só revisando, então a gente falou aqui, nós temos aí o motor de passo. O motor de passo serve quando você precisa de colocar o eixo do motor em determinadas posições para mais variadas aplicações, por exemplo, sei lá, num braço robótico, ou então numa abertura de uma porta, né, por exemplo, na abertura de uma válvula, né, que você tem que ir lá, você tem que dar, sei lá, 3 voltinhas para poder abrir, para passar o fluxo de água. Então você precisa de motores que você conheça exatamente a posição que ele vai parar. Para isso você pode usar um motor de passo ou um servomotor.
Para aplicações menores, normalmente se usa motor de passo. Para aplicações maiores, normalmente se usa servomotor. Os motores de passo, nós temos dois tipos. Os motores com o núcleo magnetizado, né, como núcleo de material de ferro magnético permanente, onde eles são magnetizados e eles tentam acompanhar a magnetização das bobinas do estator. E você tem os de relutância variável. Os de relutância variável são esses que parece que o rotor é uma engrenagem. Né? E o que acontece? Quando os dentes estão perfeitamente alinhados, você tem a menor relutância, então ele sempre busca esse alinhamento com os dentes alinhados, né? Tanto do estator quanto do rotor. E depois nós temos os servomotores, que são na verdade motores síncronos, que tem um motor de passo conectado nele para fazer o controle dele. Tá? Então o motor de passo vai dar o posicionamento, né? E o servomotor, como ele é síncrono e tem alto torque, ele vai poder fazer o serviço pesado aí do motor, colocando ele na posição com o torque desejado e na velocidade desejada. É legal salientar também que o servomotor ele tem ele pode trabalhar em altas velocidades, né? 4.000 RPM, 5.000 RPM, você consegue colocar ele em velocidades altíssimas e isso aumenta a produção na indústria. Bom, só para finalizar, no final do capítulo nós temos aqui os exercícios de fixação. Eu vou deixar lá 5 perguntinhas sobre esse assunto para responder. Então vocês, por favor, leiam o capítulo 12, é bem pequenininho. Tá? Assistam, por favor, o vídeo sobre o motor de passo, que eu deixei no Moodle também. Tá? E depois respondam o questionário do capítulo 12. Tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar e a gente vai tirando essas dúvidas. Tá? Pessoal, fiquem atentos que essa semana a gente tem, só mudando de assunto, né, sobre a disciplina de PIN. Essa semana a gente tem apresentação nos 2 horários, né, tanto de manhã quanto à tarde. Tá? Então, olhem lá, por favor, se vocês forem olhar lá no Moodle, eu vou até abrir aqui de novo. Né? Aqui no Moodle, vamos lá colocar aqui na disciplina de PIN. Cadê? PIN aqui. Ó, tá aqui a gente marcou aqui pro dia 13, né? Dia 13, quarta-feira, tem a apresentação às 8 horas do grupo 5, 6, 7 e 8 e tem a apresentação às 13 horas do grupo 9, 10, 12 e 13. Tá? Então, o grupo 12 já apresentou. Então é do grupo 9, 10 e 13. Tá? Então não esqueça de enviar aqui pelo Moodle a apresentação. Se tiver alguma dúvida, me avisa. Tá? E eu vou gravar a aula, assim como eu fiz, se vocês repararam aqui ó, no módulo, na apresentação. Tá? Eu estou gravando as apresentações e estou colocando aqui no Moodle também. Tá? Então a gente já tem aqui 3 apresentações que foram feitas. Tá? Então a apresentação de vocês também eu vou gravar e vou colocar aqui. Tá ok? Muito bom. Deixa eu finalizar aqui. Qualquer coisa é só me chamar, pessoal, no WhatsApp ou aqui pelo Moodle mesmo, tá? E aí a gente vai conversando, tá ok? Legal. Então tá jóia. Qualquer coisa é só chamar, então, pessoal.